Olá, princesas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Luana Nascimento e eu trago o nosso estudo Parábolas de Jesus. Hoje, dia 8, é a parábola dos trabalhadores na vinha e a nossa referência bíblica é Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 1, que diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Ajustando com os trabalhadores o pagamento de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide também para a vinha, e vos pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e da hora nona, fez o mesmo. Saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então disse-lhes: Ide também para a vinha e recebereis o que for justo. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos derradeiros até os primeiros. Chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Chegando, porém, os primeiros, achavam que haviam de receber mais, e também receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu nos igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Ele, porém, respondeu a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus. Amadas, é interessante porque o comentário aqui da Bíblia de Estudo da Mulher Virtuosa diz assim, ó: Esta parábola só aparece nesse evangelho. Ela ensina que Deus é generoso e bondoso, agraciando os que chegam no final do horário de trabalho, ou seja, os marginalizados. Ela é claramente endereçada aos que se sentem justos e não se cansam de reclamar. É interessante também perceber que aqui a praça, né, que a Bíblia relata, era como se fosse um lugar para reuniões daqueles que não tinham trabalho e que ficavam ali, né, esperando que alguém os contratasse. Outro ponto também muito interessante é o versículo 5, quando fala que ele saiu perto da hora sexta e da hora nona, ou seja, aproximadamente 5 horas e 55 minutos. Quer dizer, quando ele foi, quando o Senhor foi pegar aqueles últimos trabalhadores, basicamente já estava quase na hora de terminar o trabalho. E é interessante porque no versículo 8 vai dizer que ao anoitecer, ou seja, no momento em que estava sendo finalizado o dia, a lei, né, mosaica, ela estabelecia que os trabalhadores pobres deveriam ser pagos no final de cada dia, ou seja, eles receberiam no final daquele dia, para que naquele dia ainda eles tivessem condição, né, de ter o seu sustento. E nós sabemos que naquela época o dinheiro, né, que fala aqui, ela era o salário, né, de um dia de trabalho de um soldado romano. O texto mostra que os primeiros chamados, que aqui representam os judeus, a participar do trabalho serão os últimos a receber o pagamento, que representa aqui o galardão. E aí, quando eu trago para os nossos dias, nós precisamos entender que a misericórdia do Senhor, ela se estende a todos, amadas. Quer dizer, eu não vou ser mais abençoado por Deus porque eu sou mais justa do que alguém que não é. Por exemplo, a Bíblia não diz que o sol brilha para os justos e para os injustos?
A Bíblia também não diz que a chuva que rega a terra, tanto rega a terra do justo, como rega a terra do ímpio ou do injusto. Entenda, o Senhor, a misericórdia do Senhor, como está lá em Lamentações, ela se renova todas as manhãs. E é basicamente por causa disso que nós não somos destruídos, não somos consumidos pelo nosso próprio pecado. Então, o que é que nós temos que entender? Nós temos que aprender sobre misericórdia. Nós temos que aprender sobre a bondade de Deus. Porque, amadas, entenda isso. Olha que interessante como as coisas de Deus são perfeitas. Uma pessoa que tem 10 anos de igreja e uma que tem um mês de igreja, a que tem 10 anos não é mais favorecida do que aquela que tem um mês. Como assim, Luana? Se hoje a igreja do Senhor fosse arrebatada, tanto aquela que tem 10 anos subiria, como aquela que tem um mês subiria. Por quê? Porque para Deus o tempo, ele é, digamos assim, para nós, o tempo é super importante porque nós estamos presas a ele. Mas para Deus não é assim. E aí a gente percebe aqui nessa parábola que aqueles que chegaram primeiro, eles queriam ser o que? Mais favorecidos. Por quê? Porque estavam ali há mais tempo. É igual uma pessoa que está há muito tempo na igreja e acha que por causa disso a oração dela tem mais poder do que a do novo convertido. Eu quero te dizer que se você pensa dessa forma, você está enganada. Porque a realidade é que não existe oração poderosa. O que existe são pessoas de coração sincero, que se colocam diante de Deus com humildade e que são ouvidas não porque são boas, mas porque a misericórdia de Deus é muito grande. Ah, Luana, e quando Deus não responde, entenda isso, amados. Não é porque você é crente, não é porque você tem uma vida reta com Deus, que tudo que você pedir, Deus tem que fazer. Primeiro que Deus não é meu e nem seu empregado para ficar fazendo coisas a minha bel vontade, para começar, né? E também porque Deus sabe o que é melhor para nós. Nem sempre o que eu quero é o plano de Deus para minha vida. E eu tenho que aprender a confiar no plano de Deus para minha vida. Então entenda isso, através desta parábola, nós estamos aqui tendo uma lição poderosa, que não é o tempo, vamos supor, vamos colocar aqui entre aspas, não é o meu tempo de igreja que me torna mais crente. Não, não é o meu tempo de fé que me torna melhor. Amadas, o pior erro que um ser humano pode cometer é achar que é melhor do que alguém. Por exemplo, eu sou melhor do que o fulano. Por quê? Porque eu sou serva de Deus e ele não é. Mas eu quero te dizer que Jesus morreu por mim, morreu por você e morreu também por aquela pessoa que você julga ser menor, ser menos importante do que eu ou do que você. Então, hoje, que nós vamos despertar através desta palavra e valorizar as pessoas, amadas, como Deus valoriza. Eu não estou aqui querendo dizer que você, a partir de agora, vai se tornar, como é que eu posso dizer, a pessoa mais misericordiosa do mundo. Porque, como seres humanos, nós temos falhas, não é verdade? Mas o convite do Senhor para nós hoje é que nós venhamos olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, ao invés de olhar para as pessoas com um olhar de julgamento. Entenda isso, Deus não faz acepção de pessoa. Toda pessoa que se colocar diante dele, seja ela grande ou pequena, rica ou pobre, estudada, né, uma pessoa que estudou muito ou que é analfabeta, uma pessoa que é muito conhecida ou que é desconhecida, se colocar diante de Deus, ela será ouvida e o Senhor vai se achegar até ela, porque o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa, seja ela quem for, esteja ela no estado que ela estiver, se ela decidir ter um encontro com Jesus, ele vai estar disponível para recebê-la. Deus abençoe. Pense sobre isso neste dia e que o Senhor te conceda um dia maravilhoso. E lembre-se, o Senhor nos chamou para sermos misericordiosos, para amarmos as pessoas assim como ele nos amou. Deus abençoe. Um forte abraço.